Boa noite a todos os seguidores da página Rio Bonito em Foco e também no canal Wellington Oliveira, locutor. Hoje, segunda-feira, dia 16 de outubro de 2023. É um prazer imenso estar com vocês mais uma vez para mais um episódio do Rio Bonito em Foco podcast. E hoje eu recebo uma pessoa especial, vou falar de natação, hidroginástica, falar de saúde para a criançada que gosta de natação. Você vai receber toda a orientação com um profissional da área que eu vou estar recebendo, já estou recebendo nesta noite de segunda-feira. No oferecimento de Abobrinha do Gás, revendedor autorizado Ultragás em Rio Bonito. Um abraço, meu amigo Isaac, proprietário dos depósitos que tem aqui em Rio Bonito e também, ali já está até na tela, eu penso já aparece, e também em São Gonçalo. Um abraço, meu amigo Isaac, e também Espetinhos do Lelei, de frente à Rede Economia. Demais, Lelei. Um abraço, Rosana. E também a Linha Car. Um abraço, meu amigo ali, alinhamento, balanceamento, meu amigo Wallace, ali na Mangueirinha, aqui no bairro, um bairro aqui de Rio Bonito. Eu recebo Wallace Amorim, o nosso querido Wallace. Quero desde já agradecer, professor de educação física. Eu vou deixar ele se apresentar. Wallace, obrigado desde já pelo convite, que de pronto você atendeu o meu convite. Obrigado mesmo, boa noite. Boa noite, eu que agradeço, eu fico muito feliz, muito honrado de poder estar aqui, estar falando de um assunto tão importante, né, sobre a natação, como foi falado, é sobre saúde, sobre vida, né, eu que agradeço, muito obrigado por poder estar aqui. Ótimo, fala aí então, fala um pouquinho de você, você é professor de educação física, você é especializado, né, Pode falar. Vamos lá, então. Eu sou o Wallace Amorim, sou professor de educação física, formado desde 2019, trabalho na área de natação e hidroginástica há uns 4 a 5 anos já. Sou especialista em natação infantil, hidroginástica, tenho uma pós também em psicomotricidade. Se Deus quiser, mês que vem eu já começo uma nova pós em neurociência. Essa área de psicomotricidade, neurociência está me chamando muita atenção, é uma área que eu gosto. Eu tenho trabalhado muito com crianças autistas, então é uma área que a natação está me aproximando. É uma área que eu acho que eu vou levar para a vida. Perfeitamente. E é bom demais, né? Bom demais, bom É demais. bom demais falar de... ainda mais você lidando com crianças, que você tá nessa... Escolheu essa faixa etária, né? Para poder estar cuidando, ensinando a natação, orientando. E às vezes eu sempre falo para as pessoas, para quem está em casa, que às vezes a natação infantil não é só ali você jogar umas bolinhas coloridas. Exatamente. Não é isso? Exatamente. A gente trabalha muito com o lúdico, né? Que é diferente de só brincar. A gente trabalha com o lúdico, que é a forma de a gente conseguir chamar a atenção dos pequenos para a gente mostrar a importância do assunto, que é, no meu caso, a natação. Perfeitamente. E ela implica, né, o professor, em diversos benefícios para aqueles que praticam. Uma criança, por exemplo, entrando no lado, vamos falar um pouquinho da criança, porque ele trabalha muito com essa área infantil na natação. Então, falando da criança, os benefícios são gigantes. Eu estava até em off também conversando com o professor sobre a questão também até do autista também, que também você atende também os autistas também, né? Que a natação tem uma importância muito interessante e ajuda no desenvolvimento dessas crianças, bem isso? Isso. A natação em si é um esporte completo, né? Ela abrange todos os músculos do corpo. Então, ela ajuda no desenvolvimento físico e motor de todas as crianças, né? Então, os benefícios dela, se a gente parar para pontuar aqui, vai até amanhã.
mas ela ajuda na progressão, no desenvolvimento. Aquelas crianças agitadas, não tem? Isso. Aquelas crianças bem agitadas. O que é essa agitação dessas crianças? É acúmulo de energia, né? E quando se tem energia, você tem que, de alguma forma, usar, gastar essa energia. E a natação é importante, contribui para isso, né? Exatamente. A natação é um esporte que gasta muita energia. Então, o que acontece? Aquela criança muito agitada, muito estressada, né? A natação ajuda muito nisso. A criança vai gastar a energia toda dela na natação, né? Quando ela chegar em casa, ela vai ficar bem mais tranquila, bem mais calma, né? E além de muitos outros benefícios, né? Desenvolvimento motor, psicológico, a gente trabalha as emoções das crianças ali dentro da piscina. Isso é muito interessante também. E falando em emoções, já que o senhor tocou nesse ponto, que é interessante, a nível de emoções, e quando chega para o senhor ali, chega ali na academia, uma determinada criança, como é feito toda essa preparação para que ela comece, de fato, ela vá para a piscina? Porque eu acredito que o senhor deve enfrentar ali todo tipo de emoção. Uma criança mais agitada, aquela, eu não vou entrar, tenho medo d'água. Como é que é? É o olho a olho? Isso. Como é que funciona isso, professor? Exatamente. O que acontece ali, eu sempre falo com o pessoal que trabalha comigo, com os professores, os estagiários, a gente tem que ter esse sentimento, essa sensibilidade de parar para analisar. A gente precisa ter a ficha de anamnese. O que é uma ficha de anamnese? É a gente ver o que a criança tem, é ter uma conversa antes com os pais, porque o que acontece? Cada criança, cada indivíduo é diferente. Então a gente sempre tem que estar buscando conhecimento e estudando, né? Para a gente poder entender. Porque a criança, quando chega para a gente, vem com uma bagagem. Ela vem com sentimentos, ela vem com, às vezes, com medo, com trauma, que a própria família insere naquela criança. Então, o que a gente consegue, o que a gente entende nisso daí? A gente tem que parar, analisar, ver por que, por exemplo, aquela criança agitada. Por que ela está agitada daquele jeito? Se é acúmulo de energia, se é outra coisa. Aquela criança muito calma, está com muito medo. O porquê daquele medo, se é algum trauma, se ela já caiu na piscina, se ela já se afogou. A gente tem que ter esse bate-papo, né, com os pais antes, para a gente entender cada criança. Porque às vezes chega uma criança ali, ela olha a água, parece que é uma inimiga. Exatamente. Entendeu por quê? De repente já até se afogou, Isso. ou quase se afogou ali na piscina, ou de repente em casa mesmo. Então, existe tudo isso aí, um filtro, uma triagem, eu posso assim colocar, para então você começar um processo e saber como caminhar. E são pessoas diferentes. Não é padrão isso, né? Cada criança há uma maneira específica de você cuidar dela, não é isso, professor? Isso, cada criança, cada pessoa como eu falei, é diferente uma da outra. Cada criança é diferente uma da outra. Eu posso ter uma turminha ali com bastante crianças, mas eu tenho que saber identificar que cada criança eu vou ter que trabalhar de uma forma. Eles vão ter que ter o progresso deles, vão ter que evoluir de alguma forma, mas a forma de trabalhar que vai mudar com cada criança. Perfeitamente. E às vezes é bom entender, você pai, você mãe, que às vezes o desenvolvimento do teu filho, ele não vai ser igual o outro que está nadando 100 metros rasos em pouquíssimos segundos. Evite comparação, não é isso? Hoje em dia acontece muito isso, não era para acontecer tanto, né? Comparando, o filho de fulano faz isso e o meu filho não faz ainda. O filho de fulano bate a perninha e o meu não bate ainda, já mergulha. Não, essa comparação não pode existir. Cada criança tem o seu desenvolvimento, cada criança tem o seu progresso. Certas crianças vão aprender com mais facilidade bater a perna, certas crianças vão aprender com mais facilidade girar o braço. Então, cada criança tem que ter um processo. Seu filho, seu parente, seu sobrinho, qualquer um é individual. Ele é ele. Então, ele vai fazer da forma dele. Perfeitamente. Entendeu? Porque é desenvolvimento. Isso. Cada um
Às vezes você fala ABCD para um e um pega mais rápido. Exatamente. Entendeu? Isso vai de criança para criança. Já um outro, você nem falou, ele já tá. Já tá fazendo. Entendeu? Tem um que vai demorar até querer entrar na água. Né? Já aconteceu isso, doutor? Já aconteceu sim. Um caso bem interessante que aconteceu comigo foi o seguinte: um rapazinho de 7 anos já, primeiro dia de aula, ele chegou, ele olhou, eu vi que ele já era tímido, né? Ele chegou, olhou, ele saiu correndo e foi pro canto chorar. A mãe estava até meio sem paciência, começou a gritar com ele. Eu percebendo aquela situação, eu fiz o quê? Eu saí da piscina, pedi para o outro professor administrar, né, a aula para mim. Fui lá no cantinho, falei com ele. Falei assim, meu filho, o que está acontecendo? Você está com medo, né? Muitas pessoas, né? Realmente isso acontece. Peguei, abracei ele, conversei com ele, consegui levá-lo lá para a piscina. Nisso ele fez a aula, foi se adaptando, que é um processo também de adaptação. Os pais têm que entender isso, que a gente tem esse processo. Fez a aula, passou um tempo, isso é bem interessante também. Passou um tempo, ele veio e me abraçou, ele falou assim, ô tio, você lembra daquele primeiro dia de aula que eu chorei? Falei, lembro, meu filho, lembro sim. Você me abraçou. Como que você sabia que eu tava com medo? Assim, olha só como é que coisa linda, né? Falou assim, tio, eu te amo. E deu aquele abraço, aquele sorriso, sabe? Deus. Isso vale qualquer dinheiro, qualquer coisa. Isso vale mais que tudo. E como é que é você olhar ali o desenvolvimento de uma das crianças e ver que ele era cru, totalmente cru, não sabia nada. E quando ele chega para você, já dei as primeiras braçadas. Qual é essa sensação, professor? É uma sensação indescritível, sabe? Uma sensação maravilhosa. Meu coração fico feliz, sabe? Quando você chega em casa feliz, mesmo cansado, mas feliz, eu fico radiante. Inclusive, como a gente estava falando no começo, os autistas, então... Com os autistas eu fico radiante. Quando eu pego aquele aluno que tinha nervoso de jogar água no rosto, quando ele já tá mergulhando, quando ele já tá batendo a perninha, meu coração fica cheio de alegria. É bom demais, é bom demais. Eu tô vendo que o senhor tá gostando dessa área, né? De ficar com essa faixa etária, com as crianças. E o interessante, gente, a gente comentou de um filho muito agitado. Esse seu filho tem energia demais para gastar. E de repente você não está utilizando ou colocando ele em alguma atividade onde ele possa utilizar essa energia. Vamos para o outro lado. Quando a criança é devagar ou de repente tem uma necessidade especial, há possibilidade. Eu tenho meu filho autista. Meu filho é autista, um exemplo. Pegando uma pergunta de alguém que de repente está assistindo essa transmissão, esta live. Meu filho é autista, ele pode, professor, fazer natação? Deve fazer natação. Como eu falei agora há pouco, cada aluno é individual, né? Então a gente tem que saber a forma como a gente vai trabalhar com cada aluno. Os autistas, ele tem bastante energia. Então a natação, ele ajuda nesse aspecto de gastar energia, de se desenvolver. Aquela criança que é muito calma, a natação ajuda na interação com outras crianças. Botar uma criança muito agitada com muito calmo. Eles podem fazer aula juntos, sim. Só que trabalham de forma diferente, né? Trabalhando, estimulando de fórmulas diferentes. A gente tem que ter essa maneira de trabalhar e entender que voltando àquele assunto, que cada criança vai desenvolver de uma forma. Inclusive os alunos autistas, que eu tenho bastante. Existe aluno que eu consigo com eles na turminha. Existe alunos que só eu e ele. Só eu e o aluno. O senhor faz esse trabalho específico, por exemplo? Por exemplo, alguém agora entra em contato, quer fazer um separado para começar a trabalhá-lo, para que no futuro, em breve futuro, ele possa começar a interagir. Porque tem algumas crianças que têm dificuldade de estar em grupo, não é isso? Acontece muito, né? Exatamente, acontece muito. Sim, eu trabalho dessa forma sim também. Existem alunos que nós chamamos lá de adaptação. Nós vamos adaptando esse aluno
com o professor e aluno só, a gente vai mostrando, vai ensinando, porque o grande problema da questão de turminha com alunos assim é eles entenderem o perigo. É eles entenderem que eles têm que ficar sentadinho enquanto que eu tô com um amiguinho. Então nós vamos trabalhando de forma gradual, aos poucos. Os autistas nós vamos fazendo uma anamnese, vamos conversando com os pais para ver como que ele vai reagir. Eu tenho um aluno autista que estão na turminhas, mas eu tenho um aluno autista também que não estão prontos ainda para a turminha. Mas nós sempre estamos estimulando e trabalhando ele nessa forma também. Perfeitamente. Então, há possibilidade, você que acompanha, vou pedir, Alex, dá para colocar o contato do nosso professor? Olha só, tá na tela, 998 34 13 44. Você que tem um filho autista ou não, e quer colocá-lo na natação, você está vendo que ele tem energia para gastar, procure o Wallace Amorim, o nosso professor de educação física, especialista em natação infantil e hidroginástica, 998 34 13 44. Esse é o contato do nosso querido Wallace Amorim. Obrigado, Alex, por colocar na tela aí. Vamos prosseguir aqui, ainda falando um pouco ainda sobre a natação infantil. A natação infantil, a gente percebe que ela leva para um lado também de precaução. Eu queria que o senhor falasse, por exemplo, uma criança que a gente vê hoje em dia, inúmeras mortes. Queria que o senhor falasse, adentrasse nesse assunto, porque existem muitas mortes de crianças pequenas mesmo ali, de 1 até 5 anos de idade, que acontecem de formas até aparentemente bizarras. Mas aí a gente tem que orientar, que às vezes nós, pais, deixamos utensílios, um balde com água, um balde com uma bacia. Fala um pouquinho disso aí, dessa questão de precaução, do perigo que ronda a nossa casa, que às vezes pode levar até a morte. Isso. Não estou sendo radical não é isso? Não, é exatamente isso. Fala um pouquinho sobre isso daí. É um assunto muito importante, foi até bom você ter colocado esse assunto em pauta, porque nós vamos falar agora de segurança aquática, não é isso? Segurança aquática. Isso, segurança aquática. Novembro agora é o mês da segurança aquática, é prevenção contra acidentes, contra afogamentos. O que acontece? Os afogamentos, infelizmente no Brasil, a segunda causa de morte de afogamento de criança de 1 a 4 anos é o afogamento. De 1 a 4 anos é o afogamento. Você me perdoa, professor, eu tenho que destacar isso. Ele está falando de 1 a 4 anos, a principal morte dessas crianças. Gente, isso aqui é sério. É sério, é muito importante. De 1 a 4 anos, afogamento. Como isso acontece? Como isso acontece? Isso a gente tem que se ficar muito atento. E outro dardo alarmante também, que é muito preocupante pra gente, que 50% dessas mortes não acontecem em piscinas, não acontecem em praias e não acontecem em cachoeiras. Olha aí. Acontece dentro da própria casa. Como você mesmo falou, acontece em vasos sanitários. Meu Deus. Acontece em bacias, em tanques, em banheiras. E diferente que a gente vê em filmes, né? Que a gente vê que o afogamento é aquele drama, aquele barulho. O afogamento ele é silencioso, o afogamento ele é rápido. O afogamento ele é silencioso e ele é rápido. Então, o que acontece? Quando seu filho de 1 a 4 anos, 5 anos, sumir de casa, primeiro local que você tem que procurar é um ambiente aquático. Olha aí. Eu não tenho piscina em casa, Wallace. Vai na cisterna, vai no banheiro para olhar no vaso, para olhar no balde, numa bacia, vai em qualquer ambiente aquático. Os antigos que falam, né, que as crianças cegam a gente. É verdade. E é exatamente isso. Eu tenho 2 pequenos lá em casa que cansam. É o Bernardo, de 2 meses, e a Manuele. Um grande beijo para eles.
E cansa, mas a gente tem que ficar vigilante o tempo todo, porque é o nosso maior tesouro. Então, viu que eles sumiram? Procure nesses ambientes. Não é ser chato, não, né? Não é ser ser chato. cuidadoso. Exatamente, exatamente. Viu que sumiu? Procura nesse ambiente. Porque o que acontece com essas crianças? Crianças dessa idade, o equilíbrio dela não está bem aprimorado. Então, geralmente, a cabeça é maior do que o corpo. E elas gostam muito de água. O que acontece? Elas vão brincar com a água ali. Vão pegar a bacia, vão pegar qualquer coisa. Eles vão engateando ou andando mesmo. Vai cair de roxinho na água. Caiu de roxinho na água, eles não têm força ainda na cervical, no pescoço, para poder tirar o narizinho. Olha que interessante isso aí. E o que acontece nesse sentido? Eles se afogam. E o afogamento é muito rápido, e como eu falei e vou repetir que isso é muito sério, é silencioso. Pode falar. Sabe por quê? Porque os pais, eles acham que a criança tem o mesmo tempo de respirar. Não tem, gente. Não tem. E você, responsável, entenda. O fato de você não ter uma piscina, isso não significa que seu filho não corra riscos. Exatamente. Então, prossiga aí, porque a criança está aqui. Faz de conta aqui que esse copo aqui é um balde. A criança tem mania de ficar olhando. Aí vai, cai de cabeça. Exatamente. O pezinho fica pro alto. Isso. Eles não têm essa força ainda na cervical, no pescoço, de levantar a cabeça e poder respirar. E é nesse momento que ocorre o afogamento. E a gente tem que ficar atento agora, porque novembro, como eu falei, é o mês contra o afogamento, né? Então, a gente tem que ficar atento porque o verão está chegando. O calor já chegou antes do verão. Mesmo não tendo piscina, o pessoal vai querer se refrescar. Se refrescar, tá entendendo? Baldinho d'água. Exatamente. A gente tem que ficar atento o tempo todo. E pais responsáveis que têm piscina em casa, grade. Tem que colocar grade com portão, com cadeado. Tem que sempre estar tampado. Segurança nunca é demais. Ainda mais no meio aquático, né? E tem gente que tem mania, ô professor. Bota uma boinha no braço. Uma boia, joga lá na piscina e esquece, acha que tá... Exatamente. Outro fato importante, foi até bom você ter tocado nisso também, que eu quero atentar muito para os pais nisso. São o seguinte, pais responsáveis, criança que está dentro da piscina ou em algum ambiente aquático, onde ele consiga botar o rosto na água. Ficar de olho sempre atento, ou um responsável, um adulto, ficar de olho. Eu vou sair, vou numa festa, vou começar a beber, eu vou mexer no telefone. Peça para alguém adulto, responsável, para olhar seu filho. Porque, como foi falado, o afogamento é rápido, é silencioso, então qualquer descuidozinho, a criança vai cair no fundo e vai se afogar. Adulto vigiando criança, porque tem pais que pega a filhinha de 6, 7 anos ou filho e pede para vigiar o de 2 anos. Isso não existe. Aí o outro primo que tá na festa chama para jogar PlayStation. Aí... como é algo que chama a atenção dele, ele esquece que tinha que vigiar a irmãzinha. Exatamente. Errado isso também, né? Errado isso, erradíssimo. Porque o que acontece? Criança não vigia criança. Adulto vigia criança. E como o senhor estava falando sobre a questão das boias. Muitos pais colocam boias infláveis em criança e deixam. Outro erro gravíssimo. Boia inflável pode estourar. Isso que estoura, a criança afunda. Você está distraído, conversando, você não vai perceber que você virou de costas, achando com uma falsa impressão que está com segurança. Ele não está seguro. Boia inflável não pode largar a criança e deixar. Sempre de olho na criança. Sempre atento na criança. Isso é muito importante. Sempre a gente tem que ficar olhando os nossos filhos ou quem a gente está tomando conta. Perfeito. Outra coisa que a gente observa também, aqueles que são um pouquinho mais agitados, têm uma mania, umas brincadeirinhas sem graça, né? Muito. Isso também. E lá na natação, eu queria que depois o senhor falasse sobre isso, eu queria saber se o senhor orienta alguma coisa sobre isso, sobre comportamento, essa parte comportamental da criança numa piscina com relação a outra criança. Queria depois saber se tem alguma coisa que o senhor orienta em relação a isso,
os pequenos lá que estão com o senhor lá. Isso é muito importante também. Eu trabalho muito com isso com as crianças, porque a gente já vai trabalhando na segurança aquática dessa forma. Porque existem certas brincadeiras que não tem como a gente fazer num ambiente aquático. Por exemplo, ficar abraçando. As crianças gostam muito de abraçar, né? Isso. Uma da outra. Aí abraça, vai pro fundo. Então a gente vai trabalhando exatamente isso. A gente trabalha lá. Eu trabalho muito com regras. A gente vai trabalhando com regras. Não pode correr na beira da piscina, porque se você correr, você vai bater a cabeça, pode cair na água, e aí? E toda a piscina, a borda dela ali é escorregadia. Exatamente, tá molhada. Tá molhada. Por mais que o piso seja antiderrapante, mas a gente tem que estar sempre atento e ter essa preocupação, porque, como o senhor falou, está molhada. Então, pode escorregar, tá me entendendo? Então, essas emoções a gente tenta trabalhar muito neles. A gente mostra, ó, não pode empurrar o amiguinho, tem que esperar a sua vez sentado no lugar seguro. A gente trabalha aos poucos e fazendo uma progressão. Como eu falei com os alunos autistas e com os novos. A gente faz uma progressão, a gente faz uma anamnese, vê como esse aluno vai reagir com mais professores, bota ele sentadinho, explica para ele se ele... Geralmente, o que eu faço? No primeiro dia, eu pego o aluno, um aluno de 4, 5 anos, eu mostro a piscina toda para ele, eu ando com ele na piscina toda, depois eu desço com ele no colo, mostro, ó, aqui é raso e aqui é fundo, e vou com ele no colo. Você tem que ficar sentadinho aqui enquanto o tio vai com o amiguinho, depois o tio vai com você. E assim a gente vai trabalhando dessa forma. E começa também a ter uma determinada disciplina. Exatamente. Então quer dizer que além de professor, também o senhor trabalha outras áreas, Isso. querendo ou não, o senhor trabalha a parte de disciplina, de regras, é minha vez, não é minha vez, Isso. agora é minha vez, agora eu posso ir, até esse ponto eu posso, passando daqui eu sei que é fundo, eu vou me afogar. Isso. E o senhor ensina lá algumas técnicas lá, por exemplo, assim, se caso a criança tá sozinha na piscina, existe ali alguns atalhos que você ensina, algumas técnicas para ele poder, de repente, tentar se salvar, porque na hora do desespero, sozinho ali, existe também esse direcionamento de como ele lidar com determinadas situações, caso isso venha a acontecer? Sim, sim. Eu faço umas aulas bem específicas, né, com eles lá. Geralmente eu comunico os pais antes. Algumas aulas bem interessantes, que é bem legal também, eu peço para eles virem com uma roupa, explico os pais que eles vão molhar a roupa e de tênis. E trabalho com mais professores, né? De tênis, lá na aula de natação? De tênis, de explica roupa. isso daí. Aí eu deixo eles lá na borda com o professor e fico na piscina. E falo assim, vocês vão pular. É nesse momento que eles pulam com a roupa. Com tênis, com tudo. Para que serve isso, Wallace? Fala aí. O que acontece? Se eles um dia acontecer cair na piscina, eles não vão estar preparados. O que vai acontecer? Eles vão cair de roupa. Então eu estimulo a eles conseguirem nadar de roupa e explico, ó, vocês vão ter que nadar até a borda, vai ter que segurar na borda. Porque nadar de roupa é mais complicado que nadar sem roupa. Muita então, coisa. mais difícil. Então a gente faz esse trabalho de estimulação para eles poderem ir. Eles pulam e tem que chegar até a borda, segurar na borda para respirar. Isso é bem interessante também, eles adoram, fazem uma farra, mas aprendem. A gente vai trabalhando e estimulando. Perfeito, cara, isso é demais. Isso cara. é muito legal, eles amam, os pais amam, tiram foto, isso é muito legal. Pode falar, pode concluir. Outra aula bem específica que eu falo também, que eu faço lá também sobre questão de autossalvamento. O que eu faço? Eles estão na borda. Eles vão pular e vão nadar até a outra borda da piscina, o outro lado. E eles têm que segurar na borda e pedir socorro. Socorro, socorro. Eles amam isso também. E, de certa forma, está estimulando a eles também, de eles caírem na piscina, saber que eles têm que procurar a borda da piscina também. Quer dizer, então você já trabalha essa área de prevenção. Exatamente. De prevenção e como agir numa situação adversa. Caso algo aconteça. Entendeu? Olha aí, olha que interessante. Isso Tudo isso com o professor Wallace. Vou pedir, Alex, deixa na tela o telefone dele por um minutinho, para você que está em casa, de repente tem interesse, tem um filho em casa, quer colocá-la na natação, você pode entrar em contato pelo WhatsApp 998 34 1344.
99834 1344. Wallace Amorim. Nada de ficar puxando o pé, né? Nada de ficar puxando o pé do amiguinho, não pode. Agora vamos falar a verdade, já brincou assim? Eu brincava com meu primo, cara. Antigamente, né? Ficar puxando o pé no Cara, fundo. a grande verdade é que eu não tinha essa orientação, a gente não tinha. Até então, aquela brincadeira de puxar, de pique, de passar debaixo da perna. E nada de também, e essa brincadeira, essa daí, de segurar a cabeça e dar um... Pode, não gente, pode. esquece isso, hein? Esquece. Nada de dar caldo, hein? Vigia, meu irmão. Vigia. Manda um abraço aí, pastor Alexandre Amorim. Já que vai concluir. Meu pastorzão, irmão do nosso querido Wallace Amorim. Pastor Alexandre é o pastor presidente da MAP, da Igreja Ministério Atos Proféticos, que fica ali no IP, ali, Praça Cruzeiro. Um abraço para toda a membresia dessa igreja abençoada. Obrigado pelo carinho, pastor Alexandre. Concluindo aqui, nada de dar caldo, nada disso, as brincadeiras sem graça. Nada de puxar pé. Nada de puxar pé. Nada de puxar. Uma coisa interessante também, existem uns pais que pegam, não sei se já viu isso, joga a criança na piscina. Pai, eu tô com medo, joga a criança. Isso também Rapaz, não eu lembrei pode. Ô, Raíssa, minha filha, minha primogênita. Eu me lembrei de alguém, hein, Ana? Lembrou de alguém? Não vou falar o nome, não vou falar. Que pegou e jogou. Ele pegou e jogou, rapaz, e criou um trauma. Dá um trauma muito grande. E o garoto era novinho, tinha 8, 9 anos. Dá um trauma, não se faz mais isso. Não, eu sei que é um momento ali, mas não se faz. Cada criança, o que acontece? Leva a bagagem. Quando você, pai, pega seu filho, joga assim, eu sei que é um momento de diversão. Você tá colocando uma bagagezinha até emocional na criança. Na criança, tá entendendo? Né? Na criança que é jogada. E a criança, o que acontece? Quando chega na natação, chega com traumas. Meu Deus. Chega com medos. Ou, ao contrário, ela vê que os pais fazem isso, quer fazer isso com os amiguinhos. Meu Deus. Jogar, empurrar. Então, eu sempre falo com quem trabalha comigo, né? A gente tem que sempre estar estudando, sempre tem que estar buscando. Porque cada criança vai chegar de uma certa forma lá pra gente. Como chegou esse garotinho que a gente falou mais cedo, com muito medo, vai chegar esses agitados que vão querer empurrar, que vão querer correr, que vão querer fazer tudo. E a gente tem que saber uma forma de trabalhar com eles, saber uma forma de agir com eles, porque muitas vezes não é fácil. Então aí a gente vai e volta para a parte da anamnese. A gente faz a anamnese com os pais, conversa para entender o que está acontecendo com aquela criança. Por que daquela criança está agindo assim? Entendeu? A gente tem que ter todo esse jogo de cintura que a gente fala. Perfeitamente. Né? E aí, a gente até estava falando da interação, do filho começar a interagir com outras crianças. Vai ter um momento certo dele estar em grupo, entendeu? De repente ele é aquele garoto mais fechado. Dentro da análise que vai ser feita juntamente com os pais, o professor vai saber como lidar individualmente e saber o momento certo de colocá-lo em grupo. Isso. Acontece de um agitadão, você colocar ele com aquele mais calmo. Acontece isso também de vez em quando, em determinadas situações? Sim, sim. Isso acontece quando a gente faz uma reunião pedagógica, né, com outros professores. Perfeito. E a gente fala o seguinte, vamos botar, porque esse agitadão, ele vai ajudar um pouquinho esse quietinho. E sempre tem alguma coisa para um ajudar o outro, né? Isso, um ajudar o outro. E esse quietinho vai ajudar esse agitadão. Então a gente vai demonstrando, como eu falei, a gente vai fazendo de forma... de progressão, né? E trabalhando individual. Mesmo que esteja em grupo, a gente vai trabalhando de forma individual cada um. Esse agitadão, a gente vai botar ele para gastar energia. Ó, vamos bater o pé, vamos mergulhar, vamos botar ele para fazer energia, entendeu? Esse mais calmo, a gente vai pegar ele de uma forma mais calma. Vamos bater o pé, vamos mais estimular de uma forma diferente, mas eles vão estar ali juntos. Então, um vai pegando um pouquinho do outro. Existe isso também. Perfeitamente. E como a gente falou no início, a natação, gente, é considerado o esporte mais completo. Eu estava até comentando com um professor que ajuda na questão espaçamento, isso, né? Isso, exatamente. O limite dele, ver limites.
a parte muscular, mental, tudo isso abrange no geral. Por isso que é importantíssimo, você que pode colocar o seu filho para fazer natação, faça isso, que benefícios é o que não falta na natação, e quando tem um profissional igual o professor o Wallace, não é igual aquele professor de natação que joga a criança lá, eu sempre gosto de falar isso, joga um monte de patinho, né? Vai lá, natação. E tem gente, você que está em casa, não acha, pai, que você é professor. O pai quer fazer o quê? Já dá um caldo na criança. Exatamente. Já viu o pai que faz isso? Já chega muita criança assim. Chega lá, o pai pega a criança, dá um caldo na criança, já acha que tá pronto, parece até que tá fazendo batismo no Rio Jordão, joga a criança lá dentro, isso não... Vai aprender a nadar na mar? Não, eu aprendi no Rio. Gente, o que foi pra você não é pro teu filho. Não é. Porque antigamente tinha isso, o pessoal ia pros rios, aprendia a nadar. Isso. Gente, hoje, vai devagar, segura a onda aí, filhão. Nem tudo que você fez significa que seu filho também tem que fazer. Exatamente. Aí causa um trauma na criança. Um momento que é para ser um momento mágico com o pai e o filho na piscina causa trauma. A criança fica com esse trauma de água. E chegam muitos alunos lá assim, para mim, com traumas, porque já aconteceu isso. O pai, vamos afundar, vamos jogar, como eu falei. Então isso causa traumas muito sérios. Igual, por exemplo, você chegou lá na academia, chegou lá na marca d'água, onde o Wallace dá aulas, o pai leva a criança, ele já vai para trás do pai quando vê a água. Exatamente. Segura na perna do pai, não é isso? Exatamente. É hoje que eu vou ser afogado. Eu tô falando, gente, a gente brinca, mas a criança ela filtra tudo, gente. Filtra tudo, exatamente. E a gente trabalha muito com isso lá. A gente fala que a gente é um pouquinho de tudo. Professor, psicólogo, orientador, tudo. Porque a gente trabalha muito as emoções das crianças lá também. Os medos, os traumas. A gente trabalha para eles conseguirem avançar. A insegurança. É trabalhado muito insegurança com as crianças. Porque o que acontece? Muito o que acontece? Os pais têm medo. E colocam o medo nas crianças. Você não vai não, que você não vai conseguir, hein? Não faz isso não. E as crianças chegam inseguras demais. E a gente trabalha muito questão de insegurança lá. A gente vai trabalhando, vai desenvolvendo. Quando a criança vê, ela já está nadando praticamente sozinha. A criança já está fazendo tudo sozinha. Isso é bem interessante. E é uma conquista, né, imensurável. Conquista... E deve falar para todo mundo, né? Falar para os coleguinhas, já consegui, já bati a minha meta. Agora eu quero atravessar a piscina em tantos segundos. Aí começa... Olha só, deixa eu mandar abraço. Raíssa, boa noite a todos. Tô aqui ansiosa, tá bom demais. Abobrinha do Gás. Eita. O Abobrinha. Mostra aqui. Tá aqui no YouTube. Mostra aqui o Abobrinha. Vou pedir o Alex para centralizar. Isso. Obrigado. E os potezinhos, Alex? Coloca ali, divide a tela. Você pode pedir o seu gás pelo 99925-8125. Lembrando que o podcast da página Rio Bonito em Foco tem oferecimento também, apoio do meu amigo Isaac, do Abobrinha do Gás, ali na Avenida Manuel Duarte, número 885. E lembrando, no centro de Rio Bonito, do lado da MM Festas, na compra do seu, no caso da recarga do seu botijão de gás de 13 quilos, você ganha um pote igual a esse aqui, ó. Igual a esse aqui, ó. Um pote igual a esse aqui do Abobrinha do Gás, tá bom? E mais, você que tem óleo de cozinha em casa, já usado, cada 1 litro do seu óleo de cozinha usado é R$1 de desconto. R$1 de desconto em cada 1 litro. Você tem lá, por exemplo, 3 pets de 2 litros. São R$6 de desconto na recarga do seu botijão de gás. Tá cozinhando a cabo gás? Quem eu vou chamar? Abobrinha do Gás. Um abraço, meu amigo Isaac aqui no YouTube acompanhando. Cristiane Goulart, boa noite. A Tabata Balbi, conhece? Isso, ela escreve assim, grande profissional. Tá aí, tá retransmitido. A Tabata é a grande professora lá de Tanguá, me ensinou bastante coisa também. Comecei na academia dela, H2O lá em Tanguá. Grande abraço, Tabata.
É ótimo, um abraço aí para grande Tabata Balbi. Quero agradecer também o Fabiano, obrigado. A Érica, lá em Itaboraí, ela é lá de Visconde de Itaboraí. Visconde, aquela área de Porto das Caixas, Visconde. Ela também está acompanhando aqui esse podcast. Obrigado, nossa querida Érica Dames, lá em Itaboraí. Eu quero perguntar. Tem idade para começar, o professor? Por exemplo, eu tenho meu filho, tem 6, 7 meses. Quando eu posso colocá-lo, professor Wallace, na natação? Sim, então vamos lá. Os pediatras, eles indicam e recomendam a partir dos 6 meses de idade. Por que 6 meses de idade? 6 meses de idade, a imunidade da criança vai estar melhor, mais em alta, né? E eles vão ter tomado as principais vacinas. Perfeito. Então, eles recomendam a partir dos 6 meses de idade. O que acontece? Como eu falei, cada criança, cada indivíduo é diferente do outro. Eu já peguei bebê de 4 meses de idade. O que acontece? O médico pediatra vê que ele está bem, que ele está apto a fazer a natação, ele manda um laudo para a gente e recomendando para que a gente possa dar aula. Então, eu já peguei bebê de 4 meses lá para poder dar aula, e isso é bem legal, bem interessante também. Meu Deus, e como é que é isso aí, que essa experiência? Você pega ele ali, bater na mão... É bem legal, bem interessante. O bebê de 4 meses é pequenininho, né? Pequenininho. Então, muitas pessoas não entendem para que um bebê desse tamanho fazer a natação. Mas a natação, como já foi falado, ela estimula vários aspectos, né? Então, desenvolve a questão da coordenação. Isso. A musculatura fortalece. A criança que faz natação começa desde pequenininho, de 6 meses, 4 meses, ela vai engatear mais rápido, ela vai andar mais rápido, porque vai fortalecer os músculos. Fortalecendo os músculos, então ela fica mais forte. É muito, muito legal a gente pegar um bebê assim pequeno, a gente vê o desenvolvimento e é rápido, tá? E o mais novo ali que você já viu ali, assim, nadando mesmo ali, batendo direitinho. As perninhas, os bracinhos. Eu acho que 1 ano, 1 ano e meio já peguei criança de 1 ano e meio que já nada até o meio da piscina, nada roda o bracinho, bate a perninha. Existe esse trabalho porque começa desde pequeno. E tem uma vantagem de começar desde pequeno. Quando começa com 4 meses, com 6 meses que o pediatra indicam, elas não vão estranhar a água. Mas quando começa com 8 meses, 9 meses, ela já começa a estranhar. É esse momento que as crianças choram mais. Aí começa a chorar porque tem que se ambientar o local, né? E é um processo também que a gente tem que enfrentar e a gente tem que passar. Eu falo sempre com os outros professores lá. Esse processo a gente não é com as crianças, é com os pais. Porque os pais veem as crianças chorando, né? Então a maioria quer tirar, quer pegar. Até porque, né, o professor, a criança, a única forma dela comunicar é através do choro. Exato. Quando há uma insatisfação, algo incomodando. Tanto é que uma criança, quando está sentindo dor, chora, com fome, chora. Isso. Então, o pai vendo ela chorar, é ele que vai fazer os questionamentos. Exatamente. E aí entra o senhor explicando que isso acontece. Como é que é isso? Aí você explica. Então, existem vários processos que a gente faz. Geralmente, quando é pequeno assim, eu faço uma anamnese com o pai, com os pais, né? Vejo, pergunto se estranha. Geralmente fala que não. Eles estranham. No início sempre... Todo mundo é forte, né? Isso aí. No início, não, meu filho é fera, é um Michael Phelps. Exatamente. Tô tranquilo. Aí quando vê lá o senhor fazendo o processo, chora. O que eu faço? Existe um local que eu coloco lá especializado para ele, para as crianças. O que eu faço com os pais? Pais, vocês vão fazer o seguinte, explico como que vai ser a aula não vai ser eu pegando, a sua primeira aula com seu filho não vai ser mergulho, que é processo também, só se a criança estiver ambientado com piscina, aí sim, não tem problema nenhum. Não sendo assim, pega um local, coloco muitos bichinhos, muitas bolinhas e deixo os pais brincando com os filhos, ou os responsáveis, ou o grupo de apoio, quem for levar. Deixo eles brincando e estimulando perto da piscina. E eu fico ali perto, fico cantando músicas, fico estimulando aquela criança. E aos poucos eu vou me aproximando.
Por que isso? Para quê? Para que a criança se sentir segura. Para a criança se sentir bem comigo, com minha voz. Porque a criança tem sentimentos também, a gente tem que entender. Eu tô percebendo que isso aí é tipo como se fosse uma ponte. Isso. O pai tá ali, daqui a pouquinho a criança já tá no teu colo. Exatamente. Aí vai preparando até chegar, porque ele viu ali, o pai tá ali no ambiente, aí você tornou-se uma pessoa não estranha, porque você tá próximo. Exatamente. Até ganhar confiança, seria isso? Isso, exatamente. Eu estava conversando com isso até lá na igreja ontem com a mãe de um aluno que faz natação lá. Ela falou o seguinte: meu filho tá chorando muito. Aí eu expliquei essa situação. A criança se sente segura. A gente, quando nós vamos num local que a gente não conhece, a gente se sente seguro. Imagina uma criança. E a reação deles vai ser chorar, 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 até que a mãe e o pai salve o que está acontecendo ali. Então é questão de adaptação, de rotina. Chega um determinado tempo que o pai já não precisa mais entrar, ou não, a criança aí. não vai chorar. Existe todo um processo. Então, cada criança eu trabalho de uma forma diferente. É como eu falei, eu vou fazendo anamnese, vou estudando o caso daquela criança e falo assim, ó, você não precisa entrar, não. Vamos trabalhar dessa forma com vocês ali na borda. Não, você precisa entrar porque ele já tá chorando muito. Eu tive bebê, inclusive lá da igreja também, que chorou comigo 1 mês e meio. A mãe falou assim... Toda aula? Toda aula. Lá são 30 minutos, né? Eu sei. Os 30 minutos chorando. Meu Deus. Chorando. Aí eu conversei e falei, seria interessante vocês entrarem. A mãe, não quero entrar, não vou entrar não. Deixa ele chorar. Então, desse ele chorar, ele foi se adaptando. Hoje ele tá nadando tudo. Olha aí. Tudo. Ô mãe, você que é uma manteiga. Você que vê o teu filho chorando e cede tudo, né? Tem mãe... É interessante, ela viu que, ela sentiu que isso. Não, tá muito dependente, vou deixar. Exatamente. E teve resultado, né? Sempre tem, sempre rotina. A gente sempre tem que orientar os pais que sempre tem resultado. A gente chama lá bebê de creche. Por quê? Por que bebê de creche? Porque geralmente quando vai pra creche, os pais deixam chorando até se acostumar, até virar a rotina. Até porque não pode ficar lá direto. Exatamente. Vira as costas, vai mesmo. Exatamente. No horário de buscar o toque. Exatamente. Mamãe vai vir pegar. Isso aí, exatamente isso que acontece. Claro, como eu falei, cada criança, cada caso é um caso. Claro que se eu ver se a criança está chorando muito, está perdendo ar, eu vou chamar os pais, eu vou entregar, vou explicar. Existem várias maneiras, vários processos de trabalhar. Nós, profissionais da área da natação, a gente já tem que saber identificar o choro. Peraí. Me explica isso daí. Tem que saber identificar o choro. Existe o choro de manha, existe o choro que a criança está apavorada. Olha aí, ó. Tá vendo? Vários. E você que é mãe, você sabe. Isso. Seu filho. Isso aí tá chorando, é dengo. Vai falando aí, vai descrevendo aí, vai. Ó, choro de manha. Existe o choro que a criança tá apavorada. Existe o choro que às vezes ela tá desesperada, não sabe onde tá. A gente tem que ter essa sensibilidade. Eu sempre falo com quem trabalha comigo, a gente tem que olhar no olho da criança, passar tranquilidade, porque sabe o que acontece muitas vezes com muitos profissionais? Pega a criança, quer mostrar resultado pros pais, mas nem olha pros sentimentos da criança. Às vezes fica chorando e vai batendo. Não é assim. Interessante isso aí, interessante o que o senhor falou. Querer mostrar resultados para os pais. Não é o professor que tem que mostrar o resultado para os pais. É a própria criança no desenvolvimento. Ela vai mostrar que ela está indo bem, que está evoluindo. Então não é por aí, papai. Segura a onda. E isso tem que vir da própria criança, ela mesmo, por si própria, vai mostrar o resultado, não é isso? Exatamente. A gente tem que ganhar a confiança daquela criança primeiro, para depois a gente começar o desenvolvimento. O primeiro passo é ganhar a confiança. Perfeito. Da criança. A Érica falou que é de Porto das Caixas, não Visconde, é mais naquela mesma direção, só corrigindo aqui, Érica. Obrigado, tá, Érica? Um abraço aí para o Ivo. Obrigado aí, um abração para Yasmin também, a pequena Yasmin. A Ana Cristina diz, é o melhor gás que tem em Rio Bonito. A Thaís Custódio, exatamente, está acompanhando. Ela falou que é top, tá top. Ela marcou aqui a Keila Almeida da Silva. Obrigado também a Letícia Antunes.
Obrigado, Fabiano. Obrigado a todos vocês que acompanham pelo Facebook agora, dando uma atenção para vocês aqui também. Vamos aqui falar. Tem pessoas, o professor, que tem a famosa otite média, que é aquela infecção no espaço cheio de ar atrás do tímpano, que é causada por bactérias ou vírus. A pessoa que tem otite pode fazer natação? Porque às vezes ela tem esse problema ali no seu ouvido, né? Nessa parte interna, como a gente está falando. Existem meios, formas dessa pessoa se proteger e de estar também ali fazendo a natação. Isso não impede, né? Não impede. O que acontece? A otite é a inflamação, né? Perfeito. Geralmente o que acontece? Fica cheio de água, aí dá inflamação, que é a otite externa, que geralmente dá quem pratica natação. Existem tampões que a gente recomenda para os pais ou para a pessoa que fazer natação, mas para quem já tem predisposição a ter otite. Entendi. A gente faz aquela anamnese, seu filho tem predisposição a ter otite, então seria interessante usar o tampão, mas quem não tem predisposição não precisa usar. O que a gente aconselha e recomenda para todos? Acabou a aula de natação, seca bem com algodão ou com a toalhinha mesmo. O importante é deixar bem seco o ouvido. Quem não tem predisposição. Quem tem, usa o tampão, mas pratica o esporte. E é comum, gente, a pessoa ter otite. Eu estava até vendo alguns dados, são 2 milhões aproximadamente de pessoas por ano que têm esse problema da questão da otite, tá bom? Que como ele já explicou aí, essa questão dessa inflamação aí nessa parte interna do seu ouvido. O professor, eu recebo muita gente sobre esse tópico que eu vou abordar aqui agora, dessa questão dessa curvatura lateral da coluna, que é a famosa escoliose. Até que ponto a natação ela tem uma importância e ajuda nessa questão de postura? Já viu aquelas pessoas mais de lado, entendeu? É lógico que vai ter que ter um acompanhamento, um médico liberando. Como é que funciona aí? A questão de postura, a natação pode ajudar também essa pessoa a ter uma melhor postura? Isso, muito, muito. Geralmente, o que acontece? A pessoa que tem escoliose, cifose ou lordose, os médicos aconselham... Rapaz, esses nomes, né? São nomes... Vai lá, fala um pouquinho. Os médicos aconselham a fazer a natação. Por quê? A natação é um esporte sem impacto. E o que ela faz? Ela fortalece a musculatura. Ela fortalecendo a musculatura, a pessoa vai relaxar mais a coluna e vai ficar melhor, vai fortalecer a postura, então ajuda um pouquinho na questão da dor. Esses casos de lordose, por exemplo, como o senhor falou, geralmente é cirurgia, né? Geralmente é cirurgia. Isso aí é só para questão de postura mesmo e ajudar nessa questão da dor, né? Que vai fazer um esporte e não vai ter impacto nenhum no caso da natação. Entendeu? Perfeito, então, perfeito. Geralmente os médicos aconselham, indicam, mandam os pedidos médicos para a gente poder estar avaliando lá certinho. E normalmente, a grande parte, a maioria que assiste pode fazer natação. Vamos falar o seguinte, e tem uma idade máxima, enquanto tá ali com... Eu sei que a área do senhor é mais ali, a área infantil, mas não impede você... de repente que tem uma idade um pouquinho mais avançada também de fazer natação, de estar ali também se cuidando, que é importantíssimo também para a tua saúde, não é isso? Isso, não. A natação é liberada de 6 meses, de 4 meses até 100 anos, 120 anos. A natação é um esporte muito, muito, muito legal mesmo. Perfeito. Eu recebo o Wallace Amorim, o nosso professor de educação física, especialista em natação infantil e também hidroginástica. Vou pedir mais uma vez, coloca o Lelei na tela aí, fazendo um favor. Vamos dar um destaque pro Lelei. O Lelei. Alex, depois você tem que passar no Lelei para lá para jantar comigo lá, filhão. Não sei como é que tá o Wallace agora, a gente pode ir direto para lá. Isso. Uma jantinha lá no Lelei. É isso, ó, espetinhos do Lelei, Rua Doutor Francisco de Souza, 93, no centro de Rio Bonito, de frente ao supermercado Rede Economia.
Lá você tem a jantinha que está 13 e você escolhe um espeto. Você pode colocar o espeto só de carne, o misto que é frango, linguiça, suína, da boa, a purinha. Não é linguiça mista meia boca não, tá, gente? O pessoal fala que é pura, mas quando você vai comer, miseriqueima. Miseriqueima. Bota linguiça mista dizendo que é pura, para com isso. O Lelei não. O Lelei coloca da purinha com mais uma carne bovina de primeira. Aí mais uma farofinha temperadinha, um molhinho à campanha e mais o arroz soltinho, feito pela dona Rosana Veiga. Um abraço fraterno. Tem de coração, tem também o espetinho de carne. Gosta de carne seca? Uma delícia. Tem de carne seca também e tem também lá salsichão, para quem gosta, e a cafta recheada com queijo. Um abraço! Espetinhos do Lelei. Tem mais algum ponto? Você queria aí acrescentar alguma coisa, doutor? Fica à vontade aí. Fica à vontade, que eu tenho muita... Enquanto eu vou olhando aqui os comentários, deixa eu só aqui entrar numa questão ali dos benefícios que eu queria falar com o senhor. Você pode mandar para 96756, que é aqui o WhatsApp da página Rio Bonito em Foco. Benefícios só para a gente dar uma recapitulada. Me corrija se eu estiver errado, pelo amor de Deus, que o senhor que é o especialista. Eu sou locutor, minha área é essa, comunicação. Agora, natação, meu irmão, é com o professor Wallace. Mito ou verdade da hidroginástica? Deixa eu ver aqui. Ela emagrece? Sim, verdade. A hidroginástica emagrece sim. Claro que com acompanhamento de nutricionista, alimentação. A hidroginástica é um exercício ótimo para emagrecer. Eu trabalho com hidroginástica lá. Tem momentos que as alunas falam assim: Wallace, como que eu consigo suar dentro da água? É isso que eu queria falar, doutor. Porque tem esse mito de que a pessoa está sempre refrescando, não está suando. Tá suando sim, tá suando sim. Eu falo exatamente isso, vocês têm que suar dentro da água, tá perdendo peso. Então isso é uma verdade, a hidroginástica emagrece sim. E esses benefícios, melhora a motricidade e flexibilidade? Sim, totalmente. O que eu faço exercício com eles lá, o que eu trabalho bastante lá? Eu faço, por exemplo, a flutuação. A flutuação, além de gerar um bem-estar... Explica o que é flutuação. Flutuação. Eu coloco eles com um macarrão nas costas e eles tiram os dois pés no chão. Eles ficam flutuando. Então, além de melhorar o bem-estar, além de acalmar, tem esses benefícios também, ajuda também na motricidade e ajuda também na flexibilidade, porque eles abrem e fecham a perna, abre e fecha a perna, então a perna para frente e para trás, e isso ajuda bastante. Eu tenho um ponto aqui para poder levantar não, só para poder destacar. Às vezes você tá lhe dando braçadas, você tá fazendo exercício. Exatamente. Agora sai da piscina e faz aquilo que você faz. O que você faz normalmente na piscina, para você ver como você vai se cansar. Isso, exatamente. Já parou para analisar isso? Isso, e muitos exercícios que eu faço, elas falam assim, eles, os meus alunos, eu não consigo fazer isso fora d'água, se eu fizesse fora d'água eu não ia fazer isso. Mesmo. Exatamente. A água tem esse benefício de fazer certos exercícios, um exercício que eu faço com eles bem legal, que eles adoram, é pular corda. Falei, vamos pular corda? Eles adoram pular corda. E eles falam, fora da água eles não conseguiriam fazer. Então, até porque a própria água, ela dá esse conforto. Isso, essa estabilidade. Essa estabilidade, tudo isso daí. Até questão também própria do pular corda, a questão do equilíbrio. Na água ali, você tá ali na água ali. Exatamente. E a própria água, ela amortece ali, não é isso? Essa questão do impacto, né? Isso aí. O impacto é baixíssimo da hidroginástica. E a probabilidade de contusão é mínima também. É mínima. Se eu falar aqui para vocês que a hidroginástica não tem impacto, ela tem. Tem sim. Porque tá fazendo movimento ali, seria uma mentira. Ela tem impacto, mas é baixíssima. Em comparação, como o senhor falou, não tem caso de contusão. Muito difícil. Difícil de ter na hidroginástica. Essa é uma grande vantagem. E ela emagrece sim. Emagrece. Se você... Minha filha, como é que você quer suar? Você tá na água, filha. O suor une-se à água, que é tudo líquido, meu irmão. Então, tá emagrecendo. Redução
de inchaço e controle também de peso. Ajuda a reabilitação física, isso é verdade. Não tem como não ser. Isso aqui é interessante. Promoção de bem-estar social e também disposição. Por exemplo, como você está com 5 crianças lá. Está com 5 crianças, também tem a questão também de estar em sociedade. Isso. Também no meio também. Socialização ali. E também, e depois que a questão do bem-estar, dizem que, embora cansado, mas há uma satisfação muito grande depois que você sai você sai da piscina, né? Exatamente. Na verdade, quando nós começamos a fazer alguma atividade física, chega no final, quando a gente termina, ou na metade, dependendo da quantidade, libera o hormônio da endorfina, né? Então, aquela saciedade, aquele bem-estar, ele é ótimo. Na hidroginástica, a maioria que começa a fazer hidroginástica são sedentários, sem fazer nada. Então, quando eles começam a se movimentar, a mexer o corpo mesmo, eles se sentem incríveis. Incrivelmente. Eu tenho relatos de pessoas que falam assim, muito obrigado por ter feito isso. E a socialização é muito importante. Eu sempre falo com todos os meus alunos, se eles tiverem esse instinto de prova, não é só o corpo, é a mente. Perfeito. Ali a gente conversa, ali a gente bate papo, ali tem a turminha da cozinha que vão conversar, mas tem a turminha também que vão fazer o exercício. Eu sempre falo, eles se tornaram como uma família para mim. Perfeito. Eu frequento a casa deles, eles frequentam a minha casa, e assim vai, a gente... É um elo fora academia também. Isso. Porque torna-se algo íntimo, né? Isso, porque exatamente. Está toda semana juntos, né? Isso, exatamente. A gente se torna uma família. E um tópico importante que eu queria ressaltar aqui, aquela pessoa que tem vergonha de fazer hidroginástica, não tenha vergonha. Eu tenho vergonha do meu corpo. Nós não estamos ali para reparar isso. Perfeito. Nós estamos ali para te melhorar. Nós somos profissionais para te melhorar e promover a saúde. Porque tem gente que tem muita vergonha mesmo. A ideia ali não é na questão estética, não é isso, gente. Exatamente. Ali é tratar a sua saúde, melhorar a sua condição física e até mental. Exatamente. Até mental. Eu falo com as meninas lá, principalmente mental. Eu tenho uma aluna lá que ela sente dor no corpo todo mesmo. Tem dias que ela não está bem. Tem dias que ela fala assim, olha, se eu vim, mas não estou bem. Eu quero ficar só na piscina conversando. Olha aí. Vamos ficar na piscina conversando. Aí ela já começa a abrir, fechar os braços, movimentar. No final da aula, ela se sente maravilhosa. Perfeito. Porque ela distraiu a mente dela, Perfeito. Ela conseguiu fazer os movimentos, porque por mais que sejam poucos na água, ajuda na circulação, já é mais um benefício sanguíneo e já melhora a dor. Então a gente trabalha vários aspectos. Você falou sanguíneo aí, melhora a circulação sanguínea e respiração. Respiração ajuda muito. Porque as pessoas têm uma ideia de hidroginástica, eu falo assim porque eu tinha também, daquela hidroginástica ser calma, parada, devagarzinho, para idoso. Aí a gente vai desvendar até um mito também dessa questão que eu ouço muito nas minhas aulas. Para idoso, aquelas aulas... As minhas aulas não são assim. As minhas aulas são agitadas. As minhas aulas eu boto para pular, corda, eu boto para correr, para saltar. São aulas bem agitadas. E desvendando um mito que eu tenho recebido muito, hidroginástica é só para idoso. Não. Isso aí tem que ser quebrado, porque muita gente pensa assim, não, já tem mais de 60 anos, 70, vai para hidroginástica. Nada a ver. Nada a ver. A hidroginástica são para todas as idades é para hidroginástica. Aquela época da hidroginástica ser só para idosos, acabou. Movimentos constantes ali. Regula também a pressão arterial e ajuda a controlar o peso. Essa questão da pressão arterial é real. Muito real, porque depois você consegue ter aquele controle, você mergulha, você já volta, já a questão do respirar um pouco mais, respirar menos, esperar um pouquinho as batidas
Desacelerar. Isso aí, para depois retomar. Isso. A hidroginástica ajuda porque quando está se movimentando, ajuda na circulação sanguínea. Isso. Ajudando na circulação sanguínea, a pressão ela começa a baixar. Então ela começa a normalizar, porque você já está fazendo uma atividade física, então seu corpo já está reagindo ajudando na circulação sanguínea e normalizando a pressão. Ele também ajuda a controlar ali a hipertensão e também a pessoa dorme muito melhor. Isso, bem porque melhor. o corpo já está bem relaxado. Isso, exatamente. E o que acontece? As pessoas que fazem hidro geralmente são sedentárias, não faziam nada. Então, quando faz isso, é uma atividade física. Então, o corpo já vai estar cansado. Quando chegar de noite, já vai dormir a noite Eu não toda. sei se o senhor já reparou que toda vez que você vai para uma praia, para uma lagoa, seja onde for, você vai para a praia. Você foi na praia, ficou lá o dia inteiro. Quando você volta, você tá o quê? Não precisa, vamos lá não. Churrascão, piscina lá com a família. Isso. Cara, depois que eu vou aproveitar o final de semana para descansar. Praia, chega mais cansado. Mais cansado. É interessante, porque você tá gastando energia, gente. Isso, exatamente. É isso que as pessoas têm que entender. Você tá gastando energia, seja na piscina, aonde quer que você estiver, tá movimentando o teu corpo, você tá gastando energia. E a grande vantagem que quando você faz natação, para o seu filho, ou você mesmo que vai fazer hidroginástica, você tá fazendo algo com qualidade e diminuindo riscos de contusões, como a gente já falou aqui. Coloca o telefone do nosso professor na tela, Alex. Rapaz, como passa rápido, hein? Passa rápido, né? Já temos mais de uma hora. Deixa eu ver aqui. Vou até olhar aqui. Deixa eu olhar aqui no smartphone aqui. Rapaz, meu Deus, como passa rápido. Deixa eu olhar aqui direitinho. Olha lá, ó, 998-34-1344. Já até gravei, 998-34-1344. Este é o contato do nosso querido, do nosso professor Wallace Amorim. Algum tópico mais, Wallace, que você quer abordar e tá tranquilão? Tá tranquilo? Não, tá tranquilo. É só... E vagas lá, como é que tá? Então... Tá tendo vagas lá? Se alguém te chamar no WhatsApp, quero colocar meu filho, como é que tá? Então, tá tendo vaga sim por enquanto. As matrículas já estão começando a se encher, né? Porque, como foi falado no começo, o verão tá chegando. Então, o verão é um aumento de vagas, de matrículas, de aulas. Então, quem quiser fazer sua matrícula, sua aula, já procure logo, porque já tá acabando. É isso aí. Então, vou pedir novamente, Alex, deixa aí, tá acabando as vagas. Então, entre em contato com o 998-34-1344. Isso. Olha só, a Érica perguntou aqui no YouTube agora. Olha, isso, olha aqui, ó. Ela perguntou, é bom para os ossos? Pessoa que tem problema de coluna, a natação ajuda? Até falamos um pouco sobre isso. Nós falamos um pouco sobre isso. Ajuda porque não tem impacto, né? Então, as pessoas que geralmente têm problema de coluna não pode fazer certa atividade, por exemplo, em academia ou caminhada, por causa do impacto ali. Então, a natação não tem impacto nenhum. Então, ela pode fazer a natação e a hidroginástica já tem um pouquinho de impacto. Então, é mais aconselhável fazer a hidroginástica ou a natação. Perfeito. A diferença, tem gente que não gosta de mergulhar, tem gente que tem pavor de água. Então, ela não quer fazer a natação, ela quer fazer a hidroginástica. Para a pessoa fazer hidroginástica, não precisa saber mergulhar, não precisa saber botar o rosto na água. A hidroginástica, a água vai na altura, a gente fala do processo tifoide, até o ombro. Até o ombro, para a gente não falar muito termo técnico, até o ombro mais ou menos. Então, não precisa saber mergulhar. E além de nós, professores, estamos ali para orientar. A pessoa está com pânico de água, porque eu já tive aluno assim. O que a gente faz? A gente entra dentro da água, a gente orienta, a gente mostra, a gente não deixa aquela pessoa sozinha. Eu já tive uma senhora que ela tinha pânico de água, pânico mesmo. E como é que lidou com isso? Como é que foi? O que foi? O que a gente fez? O que eu fiz? Eu desci com ela, eu mostrei a piscina para ela, mas ela não conseguiu ficar sozinha.
Então eu fui movimentando ela, mostrei o Tem que exercício. ter paciência, né? Tem que, é como a gente falou, tem que gostar, tem que amar. Tem que gostar, Tem que galera. amar. Eu fui fazendo. Hoje em dia, eu faço circuitos também, que a gente roda a piscina toda. Hoje em dia ela roda tudo, ela faz tudo, ela corre. Sozinha? Ela sozinha. Hoje em dia ela tá... Mas tem que ter esse processo também, como na natação. Perfeitamente. Quero agradecer Ultragás, meu amigo Isaac da Abobrinha do Gás. O telefone é 99925-8125. 99925-8125. É o WhatsApp para poder estar entregando na tua casa, fazer aquela recarga de gás e você faturar, que o Alex vai mostrar aqui esse potezinho aqui, ó. Olha que espetáculo, né? Espetáculo, um potezinho, né? Abobrinha do Gás, em Rio Bonito, é Ultragás e Abobrinha do Gás é o representante da Ultragás na cidade de Rio Bonito. Espetinhos do Lelei, bota para mim espetinhos do Lelei e depois o Alinha Car. A espetinhos do Lelei, ó, de frente a Rede Economia, daqui a pouquinho a gente vai para lá. E também a linha Car, alinhamento e balanceamento ali na Rua do Espaço ali, Reencontro. Vou falar o nome da rua aqui agora, entra aqui rapidinho, ó. É um foguetinho, é rápido, pronto, tá na mão. Rua Teonas Martins Gomes, 350, Mangueirinha, direção do meu amigo Wallace. Obrigado pelo carinho, bota mais uma vez o do professor, que a gente finaliza com esses telefones, tá bom, Alex? Obrigado mesmo pela paciência. 998-34-1344. O que você vai fazer? Tem um filho autista, um filho que é agitado ou não, de repente não tem nenhum problema, você quer colocar o seu filho na natação, esse é o WhatsApp, 998-34-1344, que é o número do nosso professor Wallace Amorim. Algo mais? Podemos finalizar. O senhor que manda. Só para finalizar, a natação não é luxo. A natação é autossalvamento da criança. Então, coloque seus filhos na natação, priorize isso, porque é necessidade. É autodefesa do seu filho, da sua filha. Interessante isso. Então, vamos ficar atento nesse verão que está chegando aí agora. Uma coisa, não lembro se eu falei isso, mas vou reforçar se eu falei. A criança que pratica natação, ela não é autoimune a afogamento. Ela não é autoimune a afogamento. Então, a criança que pratica natação, o que ela faz na aula de natação, então? Nós orientamos, nós mostramos, ensinamos para não acontecer. Mas sempre fica de olho nas suas crianças, nos seus filhos, porque o verão complica tudo. Perfeitamente, porque como está chegando o verão, aí tem a piscina, tem umas boias, uns macarrões lá, né? Isso. Aí coloca no braço e acha que tá tudo bem. E às vezes nem precisa de piscina, como já foi falado. Isso. Um balde, uma bacia ou até o vaso. É impressionante isso. E como já foi comentado aqui, como morre criança, o afogamento entre 1 ano e 4, né? 4 anos. E 4 anos, o afogamento é principal, gente. Então fique atento a tudo isso. Outra frase interessante que o professor falou foi que natação não é luxo. Isso. É prevenção. Isso. É cuidado, tá bom? Cuidado em vários aspectos. Com seu filho, né? Na questão preventiva e também na questão de saúde. Isso. Ele vai crescer uma criança muito melhor. Professor Wallace, eu quero agradecê-lo de coração pela tua presença aqui, pela paciência. Obrigado mesmo. Que Deus continue te abençoando, te orientando, dando esse amor pelas crianças, por desempenhar o melhor a sua função como professor de natação infantil, que você faz com excelência. É notório isso para quem está em casa. É perceptível quando ele fala que ele faz algo com amor, que ele gosta do que faz. Quero agradecer a sua presença aqui de coração. Obrigado aí por aceitar o convite aqui do seu amigo Wellington Oliveira, locutor, aqui da página Rio Bonito em Foco. Eu que agradeço, obrigado de verdade. Como eu falei, é uma honra estar aqui, podendo falar de um assunto tão importante, tão necessário, que a gente pôde estar conversando um pouquinho, né? Obrigado mesmo pela essa oportunidade. Tá bom? Você de casa, eu quero agradecer o carinho, um abraço fraterno do seu amigo Wellington Oliveira, locutor. Que Deus continue abençoando
e guardando a sua vida. Extensivo, obviamente, a toda a sua família. Até o próximo episódio de mais um Rio Bonito em Foco Podcast. Até a próxima, um abraço, que se Deus quiser, a gente volta no próximo programa. Até mais!